de chuva caiu, um riacho pequeno formou, o riacho transformou-se em rio, e no mar logo se completou. A semente também é assim, hoje é o fruto que a árvore dá. Todo gesto de amor tem um fim, que Jesus sabe multiplicar. A campanha que Ele criou, hoje é o pão de tantas multidões. As mensagens que Ele entregou são consolo a tantos corações. Foi seu gesto que nos trouxe aqui, na maior confraternização. A campanha foi que demonstrou a importância do amor em ação. Hoje vamos cantar todos numa só voz. Obrigado, seu ninfo, por estar entre nós. Nós queremos dizer que valeu a lição, sua perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Boa noite a todos. Olá, meus irmãos. Olá, Maxwell. Oi, Bárbara. Boa noite, minha querida. Boa noite, amigos de casa. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Muito bem. Então vamos iniciar a nossa programação desta noite tão especial com a nossa prece. Convidamos a todos a fechar os olhos, a pensar em Jesus, o sublime condutor das nossas almas, o amigo querido de todas as horas, que nos protege, nos sustenta, nos envolve. Senhor Jesus, divino amigo, tu, Senhor, que educa as nossas almas desde as primeiras horas. Tende piedade, Senhor, da dor e do sofrimento, dos corações desesperados, Senhor, que padecem a prisão dos vícios. Que as bênçãos do teu amor, Jesus, possam inundar de luz e esperança todos os irmãos que sofrem. E que nós, Senhor, que buscamos a luz do conhecimento espírita, que o nosso conhecimento, Senhor, possa se converter em mais trabalho, mais boa vontade, mais luz, mais amor nos corações. Que a tua doce e sublime presença, Senhor, encha os nossos lares de alegria nesse instante e que possamos permanecer na tua companhia amorosa e boa, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Muito. Graças a Deus, que Deus seja louvado, meus irmãos. É uma alegria, né? A gente tá juntos nessa reunião pública. Bárbara, eu queria mandar um abraço aí pro pessoal que está acompanhando, para a Isabela,
para Maria Aparecida, Larissa, para Ângela Souza, José Aparecido aí conosco também, participando. Que maravilha, meus irmãos. Mais uma noite de estudos, né? Por falar em estudo, a palestra especial de hoje vai abordar o tema Dependência Química, uma visão espírita. E faz parte da campanha educativa sobre o meio ambiente, mental e contra as drogas, que é desenvolvida por diversas instituições espíritas. E essa palestra é promovida, então, pela Concafros PSE, em parceria, né, com várias casas espíritas, vários canais de divulgação que estão retransmitindo esta palestra e esse evento. Sendo aí produzido pela TV Mundial de Espiritismo, né? Então, uma excelente reunião para todos nós. Queria aí, né, mandar um abraço carinhoso a todos os irmãos que estão retransmitindo, trabalhando aí na divulgação, e pedir você que possa nos auxiliar compartilhando esse link para os seus amigos, viu? Convide as pessoas para estar aqui com a gente. Ó, a Geisa aí, um abraço, Geisa. É isso, Bárbara? Isso mesmo. E enquanto a nossa palestra não começa, aproveite para assinar o canal do YouTube da TV Mundial de Espiritismo. Acesse o canal, dê um like, né, nessa transmissão e ative o sininho para que você fique sabendo de todas as novidades que acontecem por aqui, todas as transmissões, todas as programações novas que forem inseridas no canal, você terá, você poderá acompanhar assim que elas saem. Lembrando, mais uma vez, que ao final da nossa palestra nós teremos o tratamento espiritual, que é a ação do magnetismo curativo à distância, né? Então você pode providenciar um recipiente com água para fluidificação e não deixe de acompanhar o passe, a mentalização guiada do passe à distância. E agora a gente passa a palavra novamente para o Maxwell, para ele fazer a apresentação da nossa querida palestrante de hoje. Isso aí, ó, pessoal, o tema da palestra, dependência química, uma visão espírita, é um tema muito, muito importante e precisa ser discutido nas nossas casas espíritas, alertando aí todos, mas principalmente os nossos jovens, nossos adolescentes, né? E hoje a gente conta com a presença da nossa amiga, da Ana Carolina Martins, da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, de Brasília, Distrito Federal, onde ela coordena lá o Instituto da Caridade. Ana Carolina é professora, doutora em Biologia Animal pela Universidade de Brasília e hoje vem aí falar sobre essa temática tão importante. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina. Oi, gente, boa noite. Joia. É uma alegria. E aí, Ana, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir aí com os nossos amigos. E que a gente tenha uma ótima noite, né? De estudo, de tratamento. Muito bem, Ana, a palavra está com você. A Ana tratará novamente, né? Falando do tema dependência química, uma visão espírita. Então, fiquem na companhia da Ana e uma excelente palestra para nós. Obrigada, gente. Deixa eu compartilhar o meu material. A gente vai falar um pouquinho sobre dependência química, como a Bárbara colocou, né? E a gente vai abordar a parte da visão espírita. Acredito que todos que estão aqui, se não a grande maioria, têm uma ideia do que seja dependência química, né? Dos efeitos que as substâncias, que os tóxicos têm no corpo da gente, né? De que esses vícios podem sim trazer extrema dificuldade para nós, na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Então, a nossa intenção é dar o olhar da visão espírita sobre esse tema, né? Ampliar um pouco mais os nossos conhecimentos. Então, a gente vai ver aí ao longo da nossa conversa, à medida que a gente for entendendo, aprofundando um pouquinho a doutrina espírita, a gente vai ver os nossos irmãos que passam por essa dificuldade de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, primeiro, na doutrina espírita, eu acho importante a gente colocar, a gente tem 3 elementos básicos, né? Que seria Deus, né? A causa primária de todas as coisas, como está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos.
né, o nosso Criador, incriado. E no plano aqui físico, a gente tem 2 elementos. Tem o espírito, a nossa parte imortal, né, de onde vêm as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas tendências, e a parte material, que é o nosso corpo físico, a nossa vestimenta, né, o nosso instrumento de trabalho, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos na experiência física. E a gente coloca que Deus, né, é perfeito em todas as suas formas, todo justo, bom, né, onipresente, onisciente, todas aquelas qualidades que a gente já sabe. E nós, no plano físico, como somos imperfeitos, a gente experiencia algumas dificuldades, né, limitações, como se fôssemos aprendizes, né, numa escola, e a cada experiência a gente vai se melhorando, vai progredindo. De forma que todos os problemas, quando a gente coloca sob a luz da doutrina espírita, nós vamos entender que eles são temporários. Então, a doutrina espírita traz para nós, né, somos seres imortais, criaturas divinas, e temos como destino a felicidade e a perfeição. E quando a gente se questiona, né, na doutrina espírita, então, de onde vêm os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, né? No caso, como a gente vai falar da dependência química, né, que é uma dificuldade para várias famílias, para várias pessoas atualmente, essas imperfeições fazem parte do nosso estágio atual, né, de imperfeitos ainda, de aprendizes das leis divinas. No entanto, todos nós somos destinados à perfeição e à felicidade. E acho importante a gente colocar desde já, quando a gente for abordar a dependência química, né, a gente não vai levar somente em consideração aquele estágio em que aquele espírito se encontra na presente encarnação com essa dificuldade. A gente vai trazer esse olhar um pouco mais amplo, levando em consideração que nós somos espíritos eternos e que, com certeza, essa dificuldade específica, ela é momentânea. Então, quando a gente fala de doutrina espírita, que temos a eternidade pela frente, estamos aprendendo, estamos encaminhada, e esses companheiros que hoje passam pela dificuldade da dependência química, em algum momento vão se livrar, né? Vão passar por esse estágio e vão melhorar. Daí vem o caráter de consolo da nossa doutrina espírita, né? Isso também vai passar essa dificuldade. Então, a gente vai entender um pouquinho a visão espírita, de onde vêm essas dificuldades e qual que é a terapêutica que a nossa casa espírita pode nos oferecer para nos auxiliar. Então, de onde vem, né, a origem dos vícios, dessa nossa dificuldade? O vício, né, tá lá no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, é um hábito que se tem, é um costume repetitivo. Então, a gente pode ter o vício de comer demais, pode ter o vício de cigarro, pode ter o vício da maledicência, né, da reclamação, tudo aquilo que caracteriza um hábito que a gente faz de maneira frequente e que traz um prejuízo, pode ser considerado um vício. Seria, como a gente pudesse dizer, o costume de fazer alguma coisa que nos prejudica, que nos faz mal. E hoje em dia, tanto a medicina, a psicologia e, claro, a doutrina espírita, observam o vício como uma doença. Então, o indivíduo que está passando pelo vício, pela dependência de qualquer substância, de qualquer hábito, ele é considerado doente, ele necessita de tratamento. Tanto no campo físico, que como a gente viu anteriormente, somos espírito, mas também somos matéria, estamos na experiência física, encarnados. Então, precisamos do tratamento físico, mas também do tratamento espiritual, né? Tratar a origem, a causa, a raiz das nossas dificuldades. Para curar-se, tem que enfrentar e vencer. Se o vício não for vencido, aquele, né, que está viciado se torna escravo desse vício.
E qualquer que seja o vício, ele pode trazer prejuízos muito graves, né? Todos são nocivos, todos os vícios são nocivos. Hoje a gente vai falar de maneira mais específica do álcool, do cigarro, das outras drogas, mas todos os vícios são nocivos, trazem prejuízos físicos, emocionais e também espirituais. São muitos os vícios, né? Às vezes a gente não tem um, mas pode ter o outro. Então, todas as vezes que a gente for abordar essa temática na doutrina espírita, a gente não vai focar, não vai restringir o indivíduo àquele vício, né? A doutrina espírita, ela tem esse caráter de consolo, né? Não que a gente amenize a situação ou diminua a responsabilidade do indivíduo, mas a gente precisa olhar com esse olhar de consolo, de amparo, né? De fortalecimento, até para que ele consiga se livrar dessa dificuldade, né? Um dos vícios mais conhecidos, segundo a Patrícia ainda, né? O espírito Patrícia nesse livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos. A agressividade, né? E a gente vê isso em todos os... Às vezes no ambiente de trabalho, muito frequentemente no trânsito, a gente vê as pessoas sendo extremamente agressivas, né? O álcool, né? Que é uma droga lícita, de venda livre na nossa sociedade, infelizmente, que causa extremo prejuízo, né, no núcleo familiar, principalmente. A ambição, o apego material, a avareza, a calúnia, os ciúmes, a cólera, assim como o cigarro. Né? A gente teve um período de várias campanhas de conscientização a respeito dos prejuízos do fumo, e a sociedade de fato diminuiu, e agora a gente veio com a chegada dos cigarros eletrônicos, né, de outras alternativas que têm aumentado o consumo dessa substância, né? Ela cita ainda a gula, a inconformação, a inveja, os jogos, a maledicência, a mentira, a ociosidade, o orgulho, a pornografia, também tem trazido muita dificuldade, né? Assim como a queixa, o roubo, os outros tóxicos. Então, ela faz uma grande abordagem tanto dos vícios materiais, né? Seria o álcool, o fumo, as drogas, os jogos, né? Quanto os vícios morais, que seria o apego material, o ciúme, o orgulho, que ainda são vícios, são hábitos ruins, que trazem prejuízo, mas que se dão no nosso íntimo, né? Das nossas tendências ainda não resolvidas, e que a gente também precisa ter esse olhar, precisa fazer essa análise íntima, né? Será que eu teria algum desses vícios? Talvez a gente não faça o consumo do álcool ou do cigarro, mas talvez a gente seja uma pessoa, né? Um pouco apegada ainda às coisas, talvez um pouco ciumento em alguns outros aspectos. Então, também é importante que a gente tenha esse olhar, tanto no campo material, mas também no campo espiritual, né? Dos vícios morais que nos trazem prejuízo. Mas da onde vem? Né? Se a gente está aqui falando que o espírito é eterno, que essa não é a primeira experiência física que a gente vive, né? A doutrina espírita traz o conceito da reencarnação. Então, nós somos espíritos que fomos criados por Deus e que estamos em uma de várias experiências no corpo físico, né? Ora, a gente está aqui encarnado, quando termina essa experiência, a gente desencarna e pode retornar para outras experiências em condições diversas. Se a gente já está passando por essa experiência várias e várias vezes, qual que é a origem? Por que uma pessoa busca, né, o consumo do álcool ou de qualquer outra substância? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre o sofrimento. Então, na nossa condição de espíritos imperfeitos, temos ainda inúmeras dificuldades que nos trazem sofrimento. E muito frequentemente a gente busca de maneira equivocada formas de
amenizar esse sofrimento, né? De não ver, de não examinar a origem desse sofrimento. Uma das formas pode ser os vícios, pode ser o uso de uma substância, por exemplo, né? Como uma tentativa de mascarar, de diminuir, de não lidar com aquele sofrimento, como uma fuga. Inclusive, a própria Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela fala sobre isso. Quantas vezes, principalmente na questão do jovem, a gente se refugia num vício, numa prática, para não enfrentar algumas questões emocionais e algumas questões familiares. E o nosso planeta é um planeta onde ainda existe muito sofrimento, né? Hoje o nosso planeta ele parece mais uma unidade de reabilitação, né, de tratamento, do que um mundo feliz, né? Apesar da gente ter inúmeras belezas, várias coisas boas, ainda a maioria dos habitantes desse planeta está em sofrimento, de diversas formas, né? Inclusive, Kardec coloca, ainda há muita maldade, muitas paixões grosseiras, muitas misérias, muitas enfermidades. Então, ainda somos uma população, né, de espíritos que ainda temos inúmeras dificuldades. E ele coloca, a gente tem que ter essa visão do planeta Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária. Ainda existem muitas aflições e que são muito maiores ou mais visíveis do que as felicidades que a gente tem. E isso é um processo natural, né? Voltando ao que a gente falou no começo, estamos destinados à perfeição, à felicidade, e nós precisamos ir nos aperfeiçoando, nos melhorando para que a gente alcance esses níveis, né? Então, a justiça divina ela é muito didática. Ela não pune, ela não condena, mas a gente tem as leis de ação e reação, que são ótimas para que a gente tenha oportunidades de se reajustar. Assim como na escola. Você está, às vezes, com uma dificuldade específica na escola, faz a prova, não vai muito bem, né? Tira uma nota baixa, e aí você recebe uma nova oportunidade. Você se prepara melhor, estuda melhor, refaz a prova, né? Tem a oportunidade de se sair melhor. Essa é a ideia da reencarnação, né? Que a gente passe pelas experiências com o intuito de aprender, de se enriquecer, de se melhorar. As experiências que a gente não foi tão bem assim, né? As que a gente teve um pouco mais de dificuldade, que a gente possa se preparar melhor, se fortalecer e refazer essas provas, né? Vamos dizer assim, refazer essas experiências. Então, apesar de aqui no planeta Terra a gente ainda ter muito sofrimento, muita dificuldade, a gente sempre vai ter oportunidades de melhoramento, de forma que a gente não vai mais precisar recorrer aos vícios, né? Ao uso das substâncias. Joana de Ângeles coloca também a origem, ela pode estar ligada ao materialismo, né? A gente, às vezes, muito focado no campo material, não só da aparência física, né? Da nossa vida material, na questão financeira, nas questões sociais, a gente acaba se esquecendo um pouco da parte espiritual. Porque a parte material, tudo que é material, ele é passageiro, inclusive o nosso corpo, né? Uma hora essa matéria aqui vai ser corroída pelo tempo, e o que resta? O nosso espírito. Então, a gente, segundo Joana de Ângeles, a gente às vezes se deixa levar pelo campo material, que é efêmero, que não nos dá as respostas, o consolo, o suporte que a gente precisa, e acaba esquecendo o lado espiritual, que é a nossa base, né? Onde a gente vai ter o consolo, a resposta, a segurança, né? E talvez por não conseguir enfrentar uma outra situação, a gente pode cair na dificuldade dos vícios. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ainda fala mais, né? Às vezes em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque esse é um planeta ainda de sofrimento,
Então, mesmo que a gente procure a felicidade, nós vamos ter momentos felizes, momentos de alegria, mas ainda a gente não vai viver a plenitude, né, devido às nossas inúmeras dificuldades. Poderia ele, pelo menos nesse planeta, nós poderíamos, o homem, gozar de uma relativa felicidade. Só que a gente acaba se preocupando demais com as coisas perecíveis, né, com a parte material, ao invés de nos preocuparmos com a parte espiritual. O que a gente quer dizer nesse sentido? Que a gente possa voltar o olhar mais para nós mesmos, para as nossas questões íntimas, e aonde a gente vai buscar o apoio para isso. E talvez não dá tanta importância assim às coisas materiais, né, que são efêmeras. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala também uma coisa muito parecida. As causas básicas das evasões humanas, dessas dificuldades, jazem nos conflitos espirituais. Então, às vezes, uma coisa que a gente atribui à rebeldia, ou fulano é fraco porque ele procura o refúgio na bebida, na verdade são conflitos espirituais, são conflitos íntimos, né? De uma criatura espiritualmente atrasada, né? E como que a gente pode reverter essa situação? Se fixando nos valores morais. Então, no começo a gente falou, a gente pode ter o vício do ciúme, do materialismo, do apego. Então, a gente agora deve, né, fazer essa caminhada em direção aos valores morais, né, da humildade, da simplicidade, da prática da caridade, buscando realmente esses valores que vão nos dar uma verdadeira base, escapando dessas armadilhas no campo físico, né? Existem muitas pressões, né? Às vezes é no campo familiar, às vezes é no campo profissional, no campo afetivo, que pode levar aos desequilíbrios, né? Seja na busca dos alcoólicos, dos tabacos, de drogas alucinógenas de maneira tóxica. Está lá no livro Nas Fronteiras da Loucura. Quais são as consequências, né? Imagino que todos aqui saibam das consequências físicas, dos danos no corpo físico, assim como também no nosso campo mental, várias doenças psíquicas, né? Transtornos psiquiátricos estão ligados ao uso dos tóxicos, né? Inclusive a esquizofrenia. É um transtorno que pode ser ocasionado pelo abuso de substâncias, né, entre tantos outros. Mas e qual é a consequência no nosso espírito, né? Então, a Patrícia, ainda lá no mesmo livro, ela fala, quando a gente danifica o corpo, né? Eu esqueci de falar no começo, mas quando a gente tem a união do espírito e do corpo físico, um elemento é material, o outro elemento é espiritual. A gente precisa ter um adaptador ali entre essas duas naturezas, né? A material e a espiritual, que é o que a gente chama na doutrina espírita do perispírito, que seria um corpo semimaterial que transmite para o corpo físico as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ideias, para que o corpo físico execute. E o corpo físico transmite ao espírito as experiências que ele adquiriu, né, nos sentidos do corpo físico. Quando a gente tem um processo de doença, de dificuldade no corpo físico, a origem dele é espiritual, né? Então, por exemplo, às vezes, acho que todo mundo já passou por essa situação, você fica muito irado, muito colérico e tem uma dor de cabeça, uma dor no estômago, né? Porque sofreu uma emoção muito forte. Isso é muito comum. Então, essas impressões atingem o nosso corpo físico, e assim como os danos que a gente prejudica, ou que a gente causa no corpo físico, também acabam prejudicando o nosso perispírito, danificando. E aí é que ela explica, né? Podemos reencarnar com dificuldades no novo corpo físico devido ao abuso de substâncias, né? Então, por exemplo, imaginemos que eu fui fumante, fumei bastante, danifiquei os meus pulmões,
a minha laringe, a minha boca, por causa do abuso do cigarro. É possível que na próxima encarnação eu reencarne com alguma dificuldade no aparelho respiratório. Então, toda dificuldade, toda pessoa que hoje tem uma asma, uma bronquite, foi fumante na encarnação passada? Não necessariamente, tá? Mas isso pode acontecer. André Luiz também vai falar sobre isso, né, nos seus livros. Quais são as consequências que a gente pode arrastar até por mais de uma experiência, né, por mais de uma reencarnação. Uma outra dificuldade que a gente também pode trazer no campo espiritual é a obsessão. A obsessão é o assédio, né, de um espírito sobre o outro, uma ação insistente que procura sempre trazer prejuízo, né? Então, os espíritos que se aproximam de nós têm afinidade com o nosso pensamento, com o nosso campo mental. Nós que aqui estamos hoje, né, envolvidos numa palestra sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, certamente estamos cercados de espíritos também trabalhadores, que nesses momentos estão tratando os nossos lares, né, os ambientes que estamos, os nossos familiares. Agora, se nós estamos num ambiente, por exemplo, num bar, onde todos estão bebendo de maneira descontrolada, né, ou fazendo uso de outras drogas, quem são os espíritos que se aproximam? Os que também aproveitam daquele ambiente, né? Os que também se sentem bem naquele ambiente. Então, o vício, né, ou os vícios, são uma das razões, né, para que a gente possa atrair para perto de nós espíritos infelizes, que é o que a gente chama do processo obsessivo, né? Esse assédio espiritual que traz prejuízo. E muito interessante, porque no Livro dos Espíritos a gente coloca, né, a gente entende o comportamento dos vícios como um suicídio. Né? Então, por exemplo, o fumo. Hoje já está bem claro, né, para nós todas as consequências do uso do cigarro, do fumo, né? Pode levar ao câncer, pode levar à morte prematura. Se nós estamos temos um hábito, né, temos uma ação que traz prejuízo ao nosso corpo físico e que pode me levar ao desencarne, e eu faço isso de maneira consciente, pode ser considerado, sim, um suicídio, né? E aí Kardec pergunta, comete suicídio o homem que parece vítima das paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas, né? Ele já não consegue mais resistir àquele hábito. Pode-se considerar um suicídio? E os espíritos falam que sim, né? É um suicídio moral. Nesse caso, ele ainda coloca, não percebe que nesse caso o homem é 2 vezes culpado? Tem nele a falta de coragem e o esquecimento de Deus, né? Eles são bem enfáticos. Mas não tem mal sem remédio, né? Existe sim a terapêutica. Tanto a terapêutica para tratar o corpo físico, né? Que são as instituições, as comunidades terapêuticas, né? Que vão ser responsáveis pela internação. Tem os medicamentos que fazem um trabalho muito bom. A psicoterapia, né? Justamente para que o indivíduo possa investigar esses conflitos, essas questões. E na casa espírita também oferece uma terapêutica, né? Um acolhimento para os companheiros que passam por essa dificuldade. A primeira e a mais importante, que é essa que nós estamos fazendo aqui, esclarecendo, né? Falando sobre o assunto, né? Qual que é a visão da doutrina espírita, quais são os recursos que a gente poderia usar, né? Para o tratamento da dependência química, o Evangelho de Jesus, a conscientização espiritual, né? As orientações importantes, essa responsabilização do indivíduo, né? Em relação ao abuso dos tóxicos. E o Luiz Sérgio coloca no livro Ninguém Está Sozinho, a religião hoje é considerada caretice. Mas, na verdade, vários espíritos colocam para nós, o próprio Luiz Sérgio, a Joana de Ângeles, a importância da religião, independente de qual seja,
no fortalecimento do núcleo familiar, né? Principalmente do núcleo familiar, de que a gente tem esse suporte, né? Essa força moral de que os espíritos falam desde o berço, né? Como a religião fortalece os laços familiares, como essa noção de que nós somos espíritos, né? Que a nossa vida não termina no desencarne do corpo físico. Isso nos dá uma visão mais ampla de esperança, mas também de responsabilidade, né? Que a gente pode observar o panorama e fazer melhores escolhas, né? Então, não é caretice, é um esclarecimento de todos nós. E se a gente, por acaso, estiver passando por essa dificuldade nos nossos lares, com pessoas próximas a nós ou nós mesmos, qual que é a recomendação de Joana de Ângeles? Que a gente não fuja do problema, não ignore, né? Não faça vista grossa, que a gente possa conversar, esclarecer, orientar e procurar os recursos, tanto na medicina quanto na doutrina espírita. Tratar as consequências físicas da dependência química, mas tratar a origem do problema que reside no espírito eterno. E de nenhuma maneira a gente rechaçar, diminuir, discriminar as pessoas que passam pela dificuldade da dependência química, que, como a gente viu, é um retrato, né, um momento da presente encarnação, né? Não é o reflexo do que é aquele espírito, né, de todas as possibilidades que ele tem. E para finalizar, que eu acho que eu já falei demais, a gente tem esse livro na editora Alta de Souza que se chama Esperança e Vida Trabalhando a Dependência Química. Ele é um livro que é um compilado de várias obras espíritas a respeito do tema. Ele vai falar tanto das consequências no corpo físico, quanto no espírito, né? No plano espiritual da dependência química. Ele é um livro assim, de fácil acesso, né? De fácil leitura, de fácil interpretação. E, ao final, ele traz um manual, né, do núcleo de trabalho para as casas espíritas, para os grupos espíritas que desejarem acolher os irmãos que passam pela dependência química, né? Como que nas nossas casas espíritas, com o acolhimento e como que a gente busca, por meio do Evangelho de Jesus, acolher esses irmãos em dificuldade, né? E, se possível, recuperá-los, né? Que eles abandonem esses vícios, essas dificuldades. É uma sugestão da editora Alta de Souza. Mas tem outros livros também na doutrina espírita maravilhosos que a gente citou aqui, que também são muito bons nessa temática. Muito obrigada. Microfone. Muito bom, muito bom. Muito bom esse tema, né? Muito esclarecedor. A doutrina espírita, a dimensão, né, espiritual do ser, nós somos seres eternos, nós somos seres aí que transitam nos dois planos da vida, né, e que é possível encontrar o tratamento, né, o esclarecimento e, sobretudo, para que o espírito compreenda que nenhuma dificuldade é eterna, né? São condições ali passageiras e que nós estamos sob a proteção amorosa de Deus, nosso Pai, e que todos nós podemos tomar as rédeas da nossa encarnação a qualquer momento e modificar o curso da nossa existência, né? Isso é muito bom. É isso mesmo, viu? Parabéns, Ana Carolina, né, pela belíssima palestra, explanação dessa temática que é muito importante, né? E nós temos aí vários canais espíritas transmitindo essa palestra ao vivo. E nós temos um telespectador, né, que tem uma dúvida aqui. O Hugo diz que teve uma pergunta lá no canal do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, que a pergunta é assim: como o uso da maconha prejudica? Então, Carol, a maconha é uma droga que está elencada em todas essas, né?
é prejudicial, assim como qualquer outra, né? Fala para nós um pouquinho aí, Carol. Isso mesmo, Max. Do ponto de vista espiritual, a gente não tem essa distinção, né? Os tóxicos são prejudiciais, da mesma forma, podendo causar esses problemas, né? Que a gente falou da obsessão, do prejuízo ao corpo físico, etc. Na parte física, a gente tem visto alguns estudos assim na área da psicologia e da neurologia, que já estão demonstrando o uso crônico, né, que a gente chama recreativo, que é a pessoa que não tem necessidade, né, do princípio ativo, que ele tem causado uma certa letargia cerebral. Então, o uso continuado, porque a gente sabe que tudo é de Deus, né, Max? Então, na planta, né, na cannabis, a gente tem alguns princípios ativos que têm sido muito bons no tratamento do Parkinson, no tratamento de outras doenças, tem sido testada para o Alzheimer, né? Mas quando a gente fala desse uso recreativo, que a gente fala de maneira crônica, ela apresenta prejuízo físico, né, na nossa saúde cerebral, de letargia, de déficit de atenção, e até destruindo ali algumas conexões cerebrais. Então, que a gente falaria assim, de maneira bem grosseira, a pessoa vai ficando mais lenta, o raciocínio lento. E esse prejuízo, ele é crônico, né? As células cerebrais, elas não se regeneram como as outras. E na parte espiritual é o processo obsessivo, é muitas vezes um distúrbio emocional, né? Na nossa casa espírita, a gente atende, ou já atendeu, né, em algum momento, jovens que vêm com questões de depressão, de ansiedade, mesmo de ideação suicida, que nasceram, né, do abuso de alguma substância. Então, assim como as outras, ela também traz esses prejuízos. Inclusive, eu me lembro, em 2020, o tema especial da nossa Concafras foi justamente em torno dessa temática, né? E eu me lembro que no tema especial, os nossos companheiros aí, trabalhadores que trabalham aí na área da psiquiatria, relacionaram, né, o uso da maconha ao acometimento de graves surtos psicóticos, né? Então, quem já tem aí no seu histórico reencarnatório dificuldades como bipolaridade, esquizofrenia, né, e outros processos aí no campo da enfermidade mental, né, da enfermidade psiquiátrica, o uso da maconha, ainda que seja por uma vez, pode sim desencadear um surto psicótico, muitas vezes em caráter irreversível, né? Então, olha a gravidade, né, dessa questão. Isso mesmo. Ana Carolina, o que dizer? Porque a gente sabe que as famílias que passam por essas dificuldades, né, que têm um dependente químico em casa, sofrem muito também. O que dizer para os familiares que já vão se esgotando, vão chegando no limite e estão para desistir dos seus entes queridos que estão envolvidos nas drogas? O que você diria para essas pessoas? Eu diria para eles não perderem a esperança, Max. É difícil, né? A gente sabe que é uma jornada longa, como toda doença tem altos e baixos, mas a doutrina espírita ela traz um caráter muito consolador, né? Então a gente vê assim, uma mãe que está passando essa dificuldade com seu filho, por mais que a jornada seja difícil, ele não é só aquilo, né? Então, isso também vai passar, como dizia Maria de Nazaré, né? Às vezes nessa encarnação, às vezes mais tarde um pouco, mas não perca a esperança, não desista, né? Vamos acolher, vamos amar nos limites, né? Todas as nossas possibilidades, porque não deve ser fácil, né? Você, como o Kardec coloca lá, você não conseguir resistir e passa a ser uma coisa fisiológica, né? Essa necessidade. Então, não é fácil, mas, como a Bárbara falou, a gente não está fadado ao sofrimento eterno, né? Isso também vai passar. Muito bem. É isso, né, Bárbara? A gente só tem a agradecer, Ana Carolina, pela sua presença aqui conosco, né? Nesta reunião pública especial. Então fica aqui o meu
carinho, meu abraço para você, Carol. Obrigada, foi um prazer, gente. Até mais, Carol. É isso aí, pessoal. Olha só. Se você gostou dessa palestra de hoje, né, quer conhecer um pouco mais sobre esse e outros assuntos, participe conosco dos cursos semanais de doutrina espírita que acontece em diversas casas espíritas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Acesse aí nossas redes sociais, né, o Instagram da Concafras, o Facebook da Concafras, para saber mais a respeito. E se por acaso a sua cidade não tem um centro espírita que ofereçam esses cursos presenciais, né, você pode se matricular no nosso site www.alankardeckonline.com e se matricular na Global Kardec de maneira gratuita. Olha só, tá aí embaixo, www.alankardeckonline.com. São cursos de doutrina espírita gratuitos. Então, fiquem à vontade aí para se inscrever. Não é isso, Bárbara? Isso mesmo. Meus amigos, então agora é hora do nosso tratamento espiritual. Então, nós recomendamos que você procure um local calmo no seu lar, onde você estiver, né? Se sente aí comodamente, de modo que facilite a sua concentração, né? E que você possa ouvir o direcionamento do passe, mentalizando cada palavra, né? Deixando-se envolver pelas energias superiores que nos envolvem, que seguramente os bons espíritos atuarão em seu lar, atuarão em seu benefício no processo do passe à distância, tá bom? Então passemos agora ao passe magnético à distância. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio.
limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Vamos então, após receber esse passe, essas vibrações, essas energias, agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade da vida. Rogar em benefício, em especial a todos aqueles que se encontram envolvidos nos vícios, que possam, Senhor Jesus, ser auxiliados e possam abrir os olhos às verdades espirituais e pelo processo de transformação interior, de reforma íntima, possam conseguir sair do erro e caminhar em direção à luz. Rogamos, Senhor Jesus, em benefício de cada um de nós, de nossos familiares, de nossos lares, mentalizando a limpeza espiritual e o nosso ambiente doméstico repleto de vibrações positivas. E assim, Senhor Jesus, agradecidos imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, encerramos esta reunião pública e especial, dizendo: glória a Deus nas alturas infinitas, paz na terra a todos os homens e mulheres de boa vontade. Que Deus seja louvado. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você gostou da programação de hoje, não se esqueça de assinar o nosso canal do YouTube, dar um like nessa transmissão e ativar o sininho para ficar informado sobre tudo que acontece por aqui. Nós agradecemos a participação de todos vocês e pedimos a Deus que abençoe você, abençoe o seu lar, a sua família. E até a próxima oportunidade de nos encontrarmos novamente. Até lá, muita paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Não deixe a tristeza e o desânimo bater. A
parece que o mundo inteiro vai desmoronar. Se sente perdido e se põe a chorar, então vem, deixe o amor te levar a buscar caminhos para se melhorar. Plante um sorriso, a paz e a alegria encontrará. Ame o quanto puder amar e fazer o amor dentro de ti renascer. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Não deixe a tristeza e o desânimo bater. Às vezes o problema está dentro de você. Parece que o mundo inteiro vai desmoronar. Se sente perdido e se põe a chorar, então vem, deixe o amor te levar a buscar caminhos para se melhorar. Plante um sorriso, a paz e a alegria encontrará. Ame o quanto puder amar e fazer o amor dentro de ti renascer. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Deixe o amor te levar a buscar caminhos para se melhorar. Plante um sorriso, a paz e a alegria encontrará. Ame o quanto puder amar e fazer o amor dentro de ti renascer. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Plante um sorriso e